Bem, passemos para que nós possamos ver quais são os passos para que se faça assim. O primeiro passo é fazer com que o seu modelo seja isolado, e nós utilizamos a manteiga de cacau para fazermos esse isolamento. Então aqui nós temos um modelo e temos uma coroa e temos aqui uma ponte de 3 elementos anterior-superior. Um canino, um lateral como pontico e um central. Então, conforme mencionamos, o primeiro passo será nós então fazermos o isolamento dos elementos preparados utilizando a manteiga de cacau. É necessário que se faça apenas um pequeno isolamento. Não se deixa a manteiga de cacau à vontade. Quer dizer, principalmente nessa região aqui de vedamento cervical, você passa o gotejador de forma que você retire qualquer excesso desta região. Aqui, alguns protéticos, até mesmo nessa região cervical, preferem, ao invés de usar a manteiga de cacau para isolamento, eles preferem utilizar somente até cerca de 0,3, 0,4 de milímetro do bordo, e na região do bordo propriamente dita, utilizar um isolante à base de silicone para deixar essa região isolada. Cada um, à medida que utilizar, vai ter oportunidade de saber qual é o melhor método e como, no caso, fica mais bem ajustado o casquete que você estiver fazendo. Então, apenas aqui com o gotejador eu estou como que pincelando. Tiro um pouquinho, jogo e vou como que isolando, pondo uma camadinha bem fina. Aqui na região cervical eu passo o explorador quente, tirando todo o excesso e apenas deixando, conforme mencionado, já devidamente isolado. Terminado este isolamento, eu vou fazer agora a parte da preparação da barbotina e, por sua vez, a aplicação dela nos preparos que estão prontos agora para fazermos a ponte e para fazermos a coroa, certo? Nós estamos usando aqui o CAV2, que é para as cores A2, A3, A3,5 e D3. No nosso método, ou ao se utilizar Ser-Anglais, não é necessário que o protético tenha todo o trabalho que os concorrentes aconselham e mostram que é devido ao se trabalhar com o material deles. Não é necessário utilizar o ultrassom para se preparar, não é necessário utilizar-se gelo para se preparar a barbotina, não é necessário que se acondicione no congelador esta barbotina, que se faça o descongelamento no momento de se utilizar. Então, com a Ser-Anglais, o protético utilizará
apenas a quantidade que ele quiser preparar e fará a preparação da barbotina com o líquido de mesclar. Esse líquido, ele é, na realidade, um líquido que mescla e endurece a barbotina, fazendo com que os casquetes que nós preparemos, eles fiquem plenamente conformados e que se possa então fazer uma montagem com muita facilidade dessa barbotina nos preparos dentários que nos foram mandados. Procure notar que nós deixamos a barbotina como se fosse uma massa densa e ela ficará mais fácil de se trabalhar. Alguns talvez perguntem, e se sobrar um pouco desta barbotina, o que é que vai acontecer? O protético simplesmente vai tomar o restante, colocar num recipiente, que pode até ser desses frascozinhos que são utilizados para acondicionar, no caso, filmes para fotográficos, e ele agora pode guardar o restante para então utilizar posteriormente, bastando que ele coloque nesse frasco, feche apropriadamente e depois disso que ele então coloque na porta da geladeira. Aqui eu vou colocando de uma forma que eu esteja vendo que vai ficar um casquete de mais ou menos cerca de meio milímetro, que é o que é apropriado. Nas paredes laterais, o casquete deverá ter meio milímetro. E na zona oclusal, zona incisal, ele deverá ter cerca de 0,7 de milímetro. Então, com muita facilidade, visto que nós estamos trabalhando com a massa já bastante densa, o protético vai então fazer a montagem desse seu elemento ou deste seu casquete. Agora, talvez me perguntem por que aqui o líquido ele está azul. Nós usamos um corante atóxico para que nós possamos assim ver com facilidade aquilo que nós estamos montando. Você pode usar para limpar o pincel água destilada ou então, no caso, uma água mineral. E agora então vamos montar o segundo casquete e posteriormente o terceiro casquete. Todos podem ver com que facilidade, no caso, nós estamos montando o nosso casquete. À medida que os protéticos adquirirem, no caso, habilidade de trabalho com este material, eles vão com praticamente 2 ou 3 vezes que lançarem o material ou a barbotina em cima do preparo dentário, eles vão ter oportunidade já de deixar o casquete plenamente conformado. Então, conforme podem ver, é mais ou menos semelhante a estarmos montando uma cerâmica dental com muita facilidade. Enquanto nós estamos aqui conversando, vocês têm a oportunidade de ver que nós já montamos 2 casquetes. Com a prática,
o protético não gastará jamais mais de 3 minutos para ele conformar um casquete desse de barbotina. Essa alumina é uma alumina que tem determinados elementos especiais nela, por isso se torna uma liga eutética. E o objetivo é que o vidro já comece a existir já lá da primeira camada, mesmo quando ainda estamos montando a barbotina. Depois, nos diversos passos posteriores, vocês terão a oportunidade de ver que, na verdade, nós não teremos nenhuma dificuldade e não precisaremos fazer adaptação do nosso casquete feito, porque todos os passos já são previamente analisados e estudados para que, no caso, tenhamos casquetes plenamente adaptados à preparação. Então, vamos terminar aqui o nosso terceiro casquete e vamos agora passar a proceder os passos que são passos posteriores. Então vejam com que facilidade nós tivemos a oportunidade de montar esse novo casquete. Então, tão mais rápido do que até mesmo esculpirmos em cera. Se estivéssemos esculpindo em cera para que nós depois fôssemos agora incluir para fazer fundição, demoraríamos tanto mais tempo, mas aqui, conforme vocês notam, já está plenamente preparado o casquete. Se nós quisermos, nós retiramos algum pedacinho de barbotina que passou da zona que nós delimitamos. Então, feito isso, nós agora vamos deixar por cerca de 10 minutos esses casquetes, no caso, tomarem uma presa prévia, e depois disso nós vamos secá-los no nosso forninho. Notem, aqui está então os casquetes devidamente montados e preparados para os passos posteriores. O protético então tomará o restante do que sobrou. Vocês veem, sobrou bem pouco material, e ele agora vai colocar dentro de qualquer frasco. Um frasco semelhante a esse, vazio, ou qualquer outro, e ele vai colocar esse material na porta da geladeira. E ele se manterá assim, pronto para uma próxima utilização.